pois são tuas. Para Jesus. Graças a Deus. Estão ligadas as tuas vitórias? Pegou o Espírito do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Miqueias 6:5. O dedo mais rápido que o meu pensamento. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Olha a colocação. Lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Então, já que é para lembrar, vamos ver o que aconteceu nessa passagem. Números, por favor, Números 22. Número 22, a partir do versículo 1, diz assim, ó: os israelitas partiram, alterna os obreiros, por favor. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo, diga comigo, Moabe teve muito medo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Diga comigo: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. E isso é para você que tem acompanhado as últimas mensagens. Essa é só uma sequência, porque nós começamos falando lá no Egito, né? Lembra da escravidão e tudo que aconteceu no Egito, a saída deles do Egito, que não saíram, que isso inclusive dá uma outra visão, né? Não saíram com a mão na frente e outra atrás, não saíram com a mão na frente e outra atrás, mas saíram com muito ouro, com muita prata, e as pragas tinham um propósito especial, dentre eles era este: é que os egípcios se vissem tão aflitos, tão desesperados, que não tinha outra alternativa. O que Israel pedisse, eles dariam. Então, aí vai a caminhada, a jornada à terra prometida. Então, a mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar, diga comigo, uma maldição. Diga comigo: pois é forte demais para mim. A visão que eles tinham do povo de Israel. Presta atenção, né? Ainda no decorrer dessa semana nós falávamos que Israel, quando enxergou o povo, os gigantes da terra prometida, boa parte deles temeram o povo e enxergava o povo como muito mais forte do que eles, se viam como gafanhotos diante daqueles inimigos. Na verdade, os inimigos morriam de medo deles. Os inimigos é que estavam apavorados por causa deles.
Os inimigos viam eles como um povo forte demais. E já ouvindo tudo que Deus vinha fazendo na vida deles, então, venha, pois, lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois eu sei que aquele que você abençoa, diga comigo, é abençoado, e aquele que você amaldiçoa, diga comigo, é amaldiçoado. Um detalhe importante: Balaão era uma espécie de um profeta corrupto. Ele era visto como alguém especial, alguém que possuía poderes especiais, alguém que supostamente era de Deus e tinha uma unção muito especial, uma unção muito forte, quando na verdade não era. Quando na verdade, imagine, Balaque, o rei dos Moabitas, contratar Balaão para amaldiçoar aquele povo. Você vê que já tinha ali certamente uma imagem. Eu quero fazer uma observação importante acerca disso, porque nós não ensinamos religião, eu não ensino religião, nós ensinamos a palavra. E a palavra que faz a diferença para todas as áreas da sua vida. Como alguns pontos importantes que nós estamos pontuando nas últimas semanas. Alguns pontos importantes. Primeiro, nós temos ensinado a vocês o que significa propósito. Propósito é foco, propósito é determinação, propósito é comprometimento, propósito é empenho, propósito é sonho, propósito é estar empenhado, de prontidão, e muitos outros sinônimos a essa palavra. Nós falávamos a respeito de Daniel, que quando procurarem em Daniel achar algum ponto, algum motivo para acusá-lo, procuraram, diga comigo, e não encontraram absolutamente nada. Então, eu tenho feito essa pergunta: quantas pessoas buscam falha em você, ela encontra facilmente? Pense nisso. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer arrebentar, trabalha para fechar todas as brechas, todas as arestas, para que você possa caminhar para a excelência. E quando eu digo buscam pontos, é olhando as suas atitudes, o seu caráter, a sua personalidade, a sua organização, a sua disciplina e assim por diante. Quando as pessoas procuram, nós falávamos, quando as pessoas procuram em você fidelidade, você é uma pessoa fiel ou você é uma pessoa infiel? Você é uma pessoa leal ou você é uma pessoa desleal? E começando as pessoas que Deus coloca na sua vida, o infiel não vai longe, não dá certo. E quando eu digo fidelidade, nós estamos falando de lealdade, fidelidade para com os homens, para com os amigos, para com aqueles que Deus coloca na vida da gente. Quando procuram em você, você é sinônimo de honestidade ou você é mais ou menos honesto, mais ou menos de palavra? Eu já disse isso e continuo batendo. Para mim não importa quanto dinheiro você tenha. Para mim não importa, e para muita gente não importa quanto dinheiro você tenha, porque dinheiro não traz credibilidade. Credibilidade traz dinheiro, dinheiro não traz credibilidade. É verdade ou não é? Tem gente que acha, se eu tiver dinheiro, tem nada. Não, se você tiver dinheiro, tem gente que não quer você perto. Pode até querer o teu dinheiro por alguma razão, pode até querer o teu dinheiro e fazer algo para tirar o dinheiro de você, mas não quer você perto.
Porque dinheiro não traz credibilidade, credibilidade traz dinheiro. Por que se aproximou de Balaão? Porque já tinha uma fama ali. Só se aproximou para pedir aquilo a ele, porque já tinha alguma coisa que já ficou no ar, alguma demonstração, ou outras coisas que ouviram falar, então podia contar com ele para aquilo. Então é algo que nós devemos pensar. Nós temos uma imagem, e principalmente nós como cristãos, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes do Senhor. A nossa conduta, a nossa postura, a nossa palavra, as nossas atitudes devem ser irrepreensíveis. Quando você escutar assim, vou dizer uma coisa para você, escuta isso de verdade, para você parar também de ser dodóizinho ou não ter discernimento das coisas. Quando você escutar falar assim, mas eu vi lá o crentinho, o evangélico, que fez isso, mentira, ele não é. Ele frequenta a igreja, mas ele não é. Porque o verdadeiro, nascido de novo, tem postura. Concorda? Sim ou não? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, mas o fulano lá, eu sei lá que vai na igreja lá, não tem postura, é sem caráter, é um mentiroso. O crentinho lá, da igreja. Não, ele frequenta, mas ele não é nascido de novo. Ele frequenta a igreja, mas ele não é nascido de novo. Ele não é uma nova criatura. Pode frequentar, mas é diferente de ser um homem de Deus. Ser homem de Deus é ser homem de Deus. Ser mulher de Deus é ser mulher de Deus. Não é porque a pessoa frequenta a igreja que ele é homem de Deus, que ele é mulher de Deus. Amém? Então nós temos que ser homem de Deus, mulher de Deus. Porque geralmente as pessoas olham e elas taxam, então fica todo mundo no mesmo nível. Não julgue separadamente cada um, as atitudes de cada um. E não é porque a pessoa frequenta a igreja que ele é de Deus. Ou não é porque ele frequenta a igreja que verdadeiramente ele é um nascido de novo. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha feito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitos ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Ele respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Diga comigo: mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo. Por quê? Mas é muito forte, né? Não vá não, nananina não, você não vai com ele, você não vai, porque você não pode amaldiçoar esse povo. Sabe por que você não pode? Porque é povo abençoado. Amém? Então, mas Deus disse: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate Huzote. Balaque sacrificou 2 bois e ovelhas e deu a parte da carne a Balaão e os líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo.
Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho, um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para um monte. Deus o encontrou, e Balaão disse: preparei 7 altares, em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem, diga comigo, na boca de Balaão, e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. E ele voltou a Balaque e encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo, ou esta oração: Balaque trouxe-me de Arã, rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim. Disse ele: venha, pronuncie ameaças contra Israel. Diga comigo: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Diga: como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor... E eu não sei se você prestou atenção que aqui ele perdeu o controle da boca dele. Não sei se você prestou atenção que aqui ele perdeu o controle da própria boca. Porque quando Deus disse a primeira vez: você não vai amaldiçoar esse povo, porque povo bendito, ele ainda persistiu. Ele ainda foi lá, mandou o outro fazer os seus altares, levantar 7 altares, fazer os seus sacrifícios, para que possivelmente, de repente, Deus mude de ideia, até porque ele estava ganhando muito. A recompensa era muito generosa. Aí, olha que coisa linda. Como posso, diga comigo em voz alta mais uma vez, diga: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Tem alguns pontos importantes que eu quero pegar aqui, e eu quero abrir os olhos de muita gente. Primeiro ponto, você vê que isso existe até o dia de hoje. Pessoas usadas pelo diabo, que com o propósito de prejudicar, com o propósito de tomar o lugar, com o propósito de destruição, pessoas que geralmente amaldiçoam, contratam pessoas para amaldiçoar, contratam pessoas para prejudicar, contratam pessoas para derrubar, contratam pessoas para fazer o mal. Isso é comum até o dia de hoje. Mas, ponto principal que eu tenho batido, e se você quer minha ajuda, abra o teu coração. Se você quer a minha ajuda, abra o teu coração. Se você quer a minha ajuda e quer a ajuda de Deus, abra a tua mente, esteja aberto ao que você precisa ouvir, porque, como acabei de dizer, como muitas pessoas olham e diz: como pode o fulano frequenta a igreja, não tem caráter, não tem palavra, não tem boa reputação, não tem atitude certa. Eu estou dizendo que este frequenta a igreja, mas este não é de Deus. Esse frequenta a igreja, mas esse não é nascido de novo. Porque quem é nascido de novo tem postura. Quem é nascido de novo tem caráter. Quem é nascido de novo tem atitude. Quem é nascido de novo tem palavra. Quem é nascido de novo, a sua conduta é irrepreensível. Então, separe. Eu tenho dito uma coisa: muitas pessoas gostam muito de atribuir os seus fracassos, as suas derrotas, a possíveis maldições que tenham sido lançadas sobre a sua vida.
eu quero dizer que a maior maldição na vida de um homem é as suas próprias atitudes. Essas são as maiores maldições na vida de um homem. Porque quando um homem está em Deus de verdade, um homem está vivendo uma fé, um homem tem uma aliança com Deus de verdade, é isto que acontece. Como podem amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como podem amaldiçoar, prejudicar aquele que Deus abençoou? A maior maldição na vida de um homem são as suas próprias escolhas, suas próprias atitudes. A maior maldição na vida de um homem, como nós falamos essa semana, de um tipo de maldição que o homem atrai para a sua vida, que está em Jeremias, que diz assim, diga comigo, diga: maldito é o homem que confia no homem e faz da humanidade mortal a sua força, ou do seu braço a sua força. Sabe por que ele se torna maldito? Porque ele aparta o coração do Senhor. Ele aparta o coração do Senhor e começa, e lá está escrito isso, porque aparta o seu coração do Senhor, então ele começa a confiar ou em outros homens, porque o outro diz que vai fazer isso por mim, o outro diz que vai me dar uma oportunidade, e o cara vai me colocar lá, e o cara vai me encaixar nessa posição, e ele vai abrir as portas para mim, e ele vai me dar uma oportunidade, e o outro que diz: não, eu sou uma pessoa bem preparada, eu sou capacitado, eu faço, eu asso, eu frito, e aí assim por diante, e aparta o seu coração do Senhor. Começa a caminhar na sua própria direção e na força do seu braço, ora confiando em homens, ora confiando na força do seu próprio braço. E aí deixa de buscar a Deus, porque acredita que tudo vai fluir, vai dar certo, porque ele confia ou no homem ou confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem e faz da humanidade mortal a sua força, ou confia na força do seu braço. Ele será como um arbusto que habita sozinho no deserto. Ele vai viver na terra salgada, ou seja, amarga e inabitável. E aí o que nós temos falado, quantas pessoas estão decepcionadas, quantas pessoas muitas pessoas vivem de ilusão, né? Vivem de ilusão, porque vivem somente com os olhos nas coisas terrenas. Eu estava dando um testemunho, eu dei um testemunho essa semana de um empresário que eu acompanhei, e ele tinha 7 grandes lojas em São José do Rio Preto, 7 com sedes próprias. Eu estava calculando hoje o patrimônio dele em imóvel, hoje é de 15 a 20 milhões, porque boa parte dos imóveis dele era na Badibacite. Boa parte dos imóveis dele era aqui na Badibacite. Então, 7 grandes lojas, e ele dizia: enquanto eu estava nessa posição, eu vivia com um calinho nas costas, de tanta puxação de saco, era gerente de banco, era gerente de concessionária, eram os amigos, né, que batia nas minhas costas, e batia, mas eu não tinha Deus, eu não tinha direção de Deus, eu não tinha proteção de Deus, e quando tudo isso desapareceu, sumiu todo mundo. Todo mundo passou a fugir, ficou leproso. E é triste que eu também não pude ajudar esse homem, porque ele chegou na igreja, ele se firmou, começou a se levantar, e ele se afastou de novo, e ele morreu. Verdade, ele se afastou, ele começou a se levantar novamente, as coisas começaram, e aí, como não tinha raiz, ele se afastou. E aí, nessa segunda situação, ele se refugiou, começou a viver num sítio escondido, e foi entrando em depressão. Ninguém achava ele, e morreu. E morreu nesse estado. Então, diga comigo: maldito é o homem que confia no homem, ou faz da humanidade mortal a sua força, ou aquele que confia na força do seu braço. Essa é uma forma de maldição. Por que maldição, bicho? Porque você aparta o seu coração do Senhor, você começa a seguir a sua própria direção. E aí você aparta o seu coração do Senhor, e as escolhas são sempre
as erradas. O Senhor não é mais prioridade. O Senhor não está, diga comigo, prioridade. Primeiro lugar. Tudo vem dele, se não vier, tudo vem dele. A tua sabedoria, como disse, né? Nós falávamos essa semana. Aliás, né? Eu diria a você que talvez dos 52 dias é os 52 dias mais profundo, mais especial, de mensagens assim que é um divisor de águas na vida daqueles que realmente querem. 52 dias mais profundo e de mais unção, mais poder que Deus tem derramado. Porque desde o primeiro dia o Senhor disse assim, que um portal de restauração, um portal de restituição estava sendo aberto, e a partir desses 52 dias, você pode ter certeza que a vida de muitas pessoas nunca mais será a mesma. É um portal que foi aberto, um portal de restauração, um portal de restituição, um portal de dupla bênção, de porção dobrada, que está sendo derramado, e a gente vai mostrar isso, amém? Como posso, diga comigo, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como alguém pode amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como alguém pode amaldiçoar você se Deus não amaldiçoou? Como alguém pode fazer o mal a você se Deus te abençoou? Esse povo, nós falávamos há 3 semanas atrás, se sois de Cristo, sois descendência de Abraão, e herdeiro conforme a promessa, aos descendentes de Abraão. Amém? Vamos lá. Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive, diga comigo, leia isso por favor em voz alta, diga comigo. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo separado. Eu vejo um povo que vive separado, e não é um povo que se considera qualquer nação, não é qualquer povo. Eles tinham essa visão, e o povo era um povo separado. O Senhor escolheu o seu povo para ser um povo separado. O Senhor escolheu o seu povo para ser um povo separado, e nessa separação, não é só separação de atitudes, é separação para viver as bênçãos, para viver as promessas do Senhor. Amém? Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja meu fim como o deles. Eles desejavam que fosse ser como eles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você fez? O que foi que você me fez? Diga comigo, eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez, senão, ele nem viu ele fazer isso, a boca dele foi tomada. A boca dele foi tomada pelo Senhor, e no final ele que foi contratado para amaldiçoar, ele estava abençoando o povo. Aí Balaque, quando viu aquilo, ficou desesperado. O que foi que você fez? O que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. Amém, pessoal? Vamos lá. E ele respondeu: será que eu não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque lhe disse: venha comigo para outro lugar. De novo. Você sabe que eles tentaram fazer a mesma coisa 3 vezes? 3 vezes tentaram fazer a mesma coisa, o mesmo encantamento, as mesmas orações, a mesma maldição. Tentaram 3 vezes a mesma coisa. Venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles, porque era cerca de 2-3 milhões de pessoas. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada um deles. Repetiu tudo de novo, mais uma vez. Balaão disse a Balaque: fique aqui, ao lado
do seu holocausto enquanto eu vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e lhe dê essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe o que o Senhor disse. Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus, diga comigo em voz alta, diga: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar e ele abençoou, e não posso mudar. Se isso não... Por isso que eu sempre digo uma coisa importante. E isso porque a gente crê nisso e vive isso. A pior coisa que existe é você comprar uma briga com quem realmente é de Deus. É a pior coisa que podem fazer na vida. É a pior coisa. Porque quando você realmente, como eu disse, por isso que nós temos que nos fazer realmente de Deus. Homens de Deus, mulher de Deus. Não é parecer de Deus, é ser de Deus. É ter essa aliança real e verdadeira com Deus, esse relacionamento real e verdadeiro com Deus. 3 vezes tentou, persistiu, perseverou. Você vê que o diabo, ele é persistente, ele é perseverante no propósito da destruição. Ele persiste, ele persevera. Por isso que quem vence a guerra sempre é o mais perseverante. Por isso que o mais perseverante tem que ser você. Amém? E olha, volta aqui por favor, 2 versículos. Diga comigo em voz alta, por favor. Diga: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga: acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Responda você. Sim ou não? Não. Deus não é homem para... Um homem mente, Deus não. O homem se arrepende do que prometeu, mas o Deus não. Deus não. Acaso o que ele promete, ele não cumpre? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou. Diga comigo: e não posso mudar. Ainda que eles queiram, ainda que tentem, ainda que lutem, não pode mudar. E não podem amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Nenhuma desgraça se vê em Jacó. Olha que coisa linda. Nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. Diga comigo: o Senhor, o seu Deus, está com eles. Diga: o Senhor, o meu Deus, está comigo. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm, diga comigo, a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Diga comigo: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Não há magia, não há encantamento que possa. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Aqui está. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito.
O povo se levanta, diga comigo, o povo se levanta como a leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Poxa vida, esse é o nosso perfil. Nós somos como o boi selvagem, nós somos como a leoa que se levanta, como o leão. Às vezes está berrando como um cabritinho e dizendo assim: eu estou com medo, eu estou com medo. Não, é como um boi selvagem, é como um leão, como uma leoa. Você é como um boi selvagem. Olha para quem está do seu lado e diga: você é como um boi selvagem. Diga aí para o teu marido, para a tua esposa, diga: você é como um leão, você é como uma leoa. Você é como um leão, você é como uma leoa. Tem gente dizendo assim: eu sei, bispo, tem até medo de falar. Mas não é esse não, por favor, não é esse não. Viu? Olha aqui, ó. Diga comigo: o povo se levanta como leão, levanta-se como a leoa. Bispo, eu tenho até medo de chamar ele pela manhã. Eu tenho medo de acordar minha esposa pela manhã, porque bispo levanta uma leoa. Não é essa leoa. Não é essa leoa, a leoa da ignorância, o leão da ignorância. É nas atitudes, é na luta, é na vida, é a coragem para a vida, é a coragem para enfrentar os desafios, a coragem para enfrentar os inimigos, a coragem para enfrentar aquilo que tem que enfrentar. Nós somos como o leão, nós somos como a leoa, nós somos como um touro selvagem, nós não somos como um cabritinho, não. Não se sinta assim, não. Olha a visão, olha a visão. Nós não somos que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vidas. Não, nós não somos presa de ninguém, nós não somos presa do diabo, nós não somos presa dos filhos do diabo, nós não somos vítimas. Nós temos objetivo, não se deita até que devore a sua presa. Nós temos objetivos. Diga mais uma vez, você é como um touro selvagem. Diga aí o seu companheiro, seu marido, sua esposa, diga: meu bem, você é como leão. Diga aí, enche a bola dele. Você é como leão. Diga à sua esposa: você é como uma leoa. E amanhã cedo você já levanta cedo, vai lá, meu leão. Devora a sua presa hoje, meu leão. Ficou até romântico, né? Agora a maneira de despedir pela manhã vai ser assim. Hã? Vai? Querida, ó. Esse é o espírito, gente. Esse é o espírito, é a fé que tem que estar. Esse é o espírito que tem que estar dentro de você. É isso que Deus trabalha. Olha que coisa linda. Essa é a visão de Deus para nós. Essa é a visão que o povo tem que ter de nós. Essa é a visão que o diabo tem que ter. Essa é a visão que nós somos assim. Um povo que se levanta como leoa, que se levanta como leão. Tanto falou da leoa como leão, unindo as qualidades de um e de outro, a força, a capacidade, o touro selvagem, a força. Essas são as qualidades, esse é o espírito que tem que estar em você, é isso que Deus quer. Às vezes a gente fica aí essa coisa: eu sou evangélico, não, é espírito. Por isso que dentro da igreja, sem cessar, pegou o espírito, pega o espírito. Se você não pegar o espírito, não adianta nada. A principal coisa que a igreja transfere para você é o espírito. É a principal coisa. A igreja transfere a você. Aqui hoje não estou te contando uma história, aqui eu estou transferindo o espírito para você. Se você não pegar o espírito, não vai mudar nada. É o espírito que tem que entrar em você.
é o mesmo espírito desses homens, é o nosso, é o mesmo Deus, isso não mudou. Amém? Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Estava desesperado já. Ele estava desesperado já. Falou, agora zangou, então não faz nada, por favor. Nem amaldiçoa, nem abençoa. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo, diga comigo, deixe-me levá-lo a outro lugar. Por isso que você tem que estar firme, sempre na mesma posição, porque as tentativas do diabo é assim, é 1, 2, 3, 4, 5. Você entendeu ou não? Se você estiver na mesma posição, o resultado é o mesmo. Se você estiver na mesma posição, no mesmo espírito, o resultado é o mesmo. De novo, vamos outra vez, vamos lá, agora eu vou te levar a outro lugar, vamos lá, vamos fazer diferente. Mesma posição. Se você não sai da posição, se você não sai da posição em Deus, da obediência, da fidelidade, não muda absolutamente nada, ainda que o diabo tente da mesma forma, do mesmo jeito, com os mesmos problemas, não há resultado, não há progresso. Deixe-me levá-lo a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. Balaque levou o Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gessimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui, diga comigo, 7 altares, e prepare-me 7 novilhos, 7 carneiros, só gastando, só gastando, não ia adiantar nada, só perdendo. Balaque fez o que Balaão disse, e ofereceu um novilho, um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um alto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daqueles cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó. Olha as declarações que Deus fez, e fez sair da boca dele. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como os vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado, ainda profetizando sobre eles, fazendo declarações de bênção sobre a vida deles. Deus os está trazendo do Egito, diga comigo, eles têm a força do boi selvagem, diga comigo, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com as suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que, diga comigo, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Diga aí, eu tomo posse. Lembra, se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
e tu serás uma bênção. Amém? Está aqui, ó. Aqui agora foi declarações explícitas, declarações de bênção. Quem estava fazendo isso? Você vê que o inimigo foi contratado, o inimigo contratou alguém para fazer, e no fim, esse alguém teve que fazer declarações de bênçãos, profetizando, bênçãos extraordinárias. Vamos lá. Então, acendeu a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, né, mais ou menos assim, parabéns pelo que você fez, parabéns, olha aí a desgraça que você fez. Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou, diga comigo, 3 vezes. É forte demais, né? Se isso não mexer com você, por isso que a gente tem que sair desse mundo natural e entrar para o mundo espiritual. Aí que está a diferença. Quando você sai do mundo natural e entra no mundo espiritual, você caminha no mundo espiritual, é isso, sabe? É isso que Deus quer fazer, ainda além de não te amaldiçoarem, além de não conseguirem nenhum êxito de maldição, você ainda é 3 vezes mais abençoado. Amém? Vamos lá. Agora fuja para a sua casa. Corre daqui, cara, que agora eu que vou te pegar. Eu disse que lhe daria, diga comigo, uma generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la ainda, ó que jogadinha. Você ia ganhar uma grana preta, meu amigo, mas teu Deus aí impediu você de prosperar. Impediu. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição, Deuteronômio 23:5. No entanto, o Senhor, o seu Deus, já é outra coisa. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou, diga comigo, a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. É forte, não é? O Senhor, o seu Deus, os ama. O Senhor, o seu Deus, os ama. O Senhor, o seu Deus, os ama. Passa, Provérbios 17:22, o coração alegre serve de bom remédio. Diga comigo, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Por isso que o coração tem que estar sempre alegre, o coração tem que estar se alimentando da palavra, porque o que eu falava ontem uma coisa aqui, e grave isso você, viu? O que acontece com muita gente? Nós somos como, conhece a bola de Pilates? Sim ou não? Bate na barriga do seu marido aí e fala, aqui um aqui visto, a bola de Pilates aqui, estou brincando. Porque agora o teu marido vai querer justificar isso agora, sabe? Nós temos que nos encher de Deus, e quanto mais nós nos enchemos de Deus, quanto mais o Espírito de Deus vai entrando, a palavra de Deus vai entrando, e vai nos enchendo, nós nos tornamos como uma bola de Pilates. Joga uma bola de Pilates na piscina ou no rio, e tenta afundar ela, vê se você consegue. Vê se você consegue afundar uma bola dessa. Além de você não conseguir colocar nem a metade dela para dentro, ela te joga para cima. É assim ou não é? Então, nós nos enchemos de Deus. Nós nos enchemos de Deus de tamanha forma que quando tenta, não consegue nem a metade. E ainda é nós que jogamos para cima aqueles que tentam nos afundar. Passa, por favor. Se encha de Deus. O que eu quero dizer com isso, se encha de Deus, porque muita gente se afunda porque está vazio de Deus.
Se afunda porque está vazio de Deus, porque quando você está cheio de Deus, cheio da unção, cheio do Espírito, cheio da palavra, não há como se afundar. Mateus 6:25, só para concluir. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você não tem muito mais valor do que as plantas ou as aves? Quem de vocês, por mais, diga comigo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Você pode. Com preocupação você pode. Quero dizer uma coisa importante. Todos nós temos a famosa 24 horas. Você tem 24 horas no dia. 24 horas, ninguém tem 25. Ninguém tem 25. Todo mundo tem 24 horas, 8 para trabalhar. Se você dizer, bispo, eu trabalho mais 10, 12, mais do que isso, dificilmente alguém vai, e se vai mais do que isso, eu vou te dar um conselho, se organize, porque isso não é trabalho, isso é desorganização, porque a gente precisa buscar a direção, organização, disciplina, levanta, se não tem, contrata, para fazer o que precisa ser feito. Quando a gente não tem tempo, a gente compra tempo. Quando a gente não tem tempo, a gente contrata tempo. E como é que é isso? Levantando, formando, preparando pessoas que somem conosco, para que a gente faça o que realmente é importante. Então nós temos 8 para trabalhar, se quiser 10, mas nós temos 8 para descansar, e tem 8 horas sobrando, 8 horas para ser bem administrada, e dentro dessas 8 horas sobrando, você não pode, tudo que nós, seja vida, sabedoria, direção, a bênção, proteção, visão, paz, alegria, felicidade. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos, esse homem será feliz e próspero. Grande riqueza haverá na sua casa, além da sua família extremamente abençoada. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então nós temos 24 horas no dia, 24 horas, 8 você trabalha, tem gente que não está trabalhando, não tem 8, tem mais do que isso, tem 16, até isso eu vou tocar, tem gente que nem trabalhando está, e tem 16 horas, se quiser, e dentro dessas 16 encontrar o tempo para buscar a Deus, porque por mais que você se preocupe, por mais ansioso, por mais atarefado, por mais preocupado, por mais afadigado, você não pode acrescentar 1 hora no seu dia, e não pode acrescentar 1 côvado à sua estatura, como diz a palavra. Nenhum côvado, você não pode mudar nada, absolutamente nada. E grave isso aqui que nós estamos em Mateus 6 e vamos ver aonde isso vai terminar. Porque vocês se preocupam com roupas, veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, diga comigo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Tanto a riqueza, a grandeza, a glória, a sabedoria de Salomão foi dado por Deus, nem Salomão foi tão, se vestiu de tanta glória como o Senhor mostrando. Você quer dizer, se eu cuido dos lírios dos campos, se eu cuido da... não vou cuidar de vocês? Se eu fiz na vida de Salomão, não faço na de vocês? Vamos lá. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, diga comigo, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça. Diga em voz alta, por favor. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. O milagre de amanhã vem amanhã, tá? O de depois de amanhã vem depois de amanhã. E o milagre que você precisa para o mês que vem, ele vem no mês que vem. Basta cada dia o seu mal. E nós vamos vivendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Amém? Fique em pé, pega